Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio, aquele papo top, aquela recíproca sobre a viagem, sobre o turismo, sobre o rolê que você fez quando você saiu da sua casa, e vai ser bom demais. Como sempre ao meu lado, Wesley Sal Curupira. É isso aí, meu amigo, grande Sá Thompson. Mais um dia aí, né? Mais um dia de gravação, mais um dia de episódio, mais um dia pra gente trocar ideia sobre viagem. Eu adoro falar de viagem. E hoje é uma convidada especial e, que legal ter você aqui. Seja bem-vinda à Curupira, seja bem-vinda ao Que Viagem, à nossa casa aqui, volte sempre. Marília, seja bem-vinda. Obrigada também. É um prazerzaço estar com vocês aqui, falando um pouquinho de viagem, que também é algo que eu adoro, amo. E com Wesley aqui, então, né? Esse é a figura, né? Esse é uma figura. Pessoa, gente boa demais, muita gente fina. E é um prazer viajar com vocês e viajar aqui, né? Nesse papo também. Eu tenho um primo meu que começou a ouvir nossos episódios e tal. E, nossa, que legal o projeto. E aí as pessoas começam a ouvir, começam a gostar e tem a sequência, né? E aí ele ouviu um dos episódios que é o que o Wesley fala, né? E ele falou, cara... Por que eu não conheço o Wesley até hoje? Eu conheço todos os seus amigos, cara. Esse cara é muito legal. Ele é legal mesmo, cara. Eu acho que o Wesley deixa a gente muito à vontade, né? Eu fiz 2 viagens com ele, né? Vou para uma terceira aí. Você tá tímido? Você tá tímido a gente falar assim? Inclusive, rolou esse convite pra Marília, né? Justamente através de que ela veio aqui na sede da Curupira para fechar uma viagem comigo. E aí, conversa vai, conversa vem, contei do nosso podcast. Ela me falou brevemente de um rolê que ela fez. Eu falei assim, pronto. Vamos trocar ideia. Vai ser a próxima. Você vai pra onde com a Curupira? Qual é o seu próximo destino? Agora, em setembro, Pico da Bandeira. Pico da Bandeira. Vai ser um desafio também, essa escalada. Onde que é o Pico da Bandeira, meu parceiro? Pico da Bandeira, ele fica no Parque Nacional do Caparaó, divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. Olha só. É o segundo maior pico no Brasil, não é? Terceiro maior pico do Brasil. Isso. Tem que ter preparo, então. Ali não é pra brincadeira, não. Não, não. Sim. E é uma coisa interessante, porque minha irmã é geógrafa também, né? Ela fala que no Brasil não existe montanha, existe morros e picos, porque é um relevo antigo. Então, com a questão da geologia e tudo, com os ventos, vai diminuindo esse relevo. Então, não chega a ser picos tão grandes para chegar a ser uma montanha. Que show! Então, você conheceu o Wesley em algumas viagens aí no passado e agora vai fazer novamente uma viagem para Curupira. Então, você gostou, né? Gostei. Viajar com a Curupira. Qual que foi a primeira? Você lembra? Foi Serra da Canastra. Canastra. Na verdade, o Wesley me ajudou a lembrar, né? Sendo sincera aqui. Que eu falava de Ouro Preto, que foi a segunda. Eu tava falando aqui, Aurélia, que o Wesley tem um dom, né? E o dom dele é ele saber de todos os passageiros que ele transporta e ele fala assim, nossa, eu fui com você em Ouro Preto. Ele, naquela viagem de 2015... que choveu então, eu falo assim, cara, como que pode o cara? Ele vai 4 vezes por ano para Ouro Preto, como pode lembrar? Mas sabia, viu, Sá? De um tempo pra cá tá ficando difícil de identificar. Você vai ficando velho. Vai ficando velho e aumentou muito o número de clientes, né? Então assim, você lembra que antigamente a gente fazia 5 viagens no ano, 6 viagens no ano, foi indo agora nós fazendo viagem todos os finais de semana. Então todo final de semana a gente tá com 20, 30, 40 pessoas, às vezes um veículo menor com 4, mas aí vai misturando, você cara... Mas ainda a gente lembra. E a outra Ouro Preto? A outra Ouro Preto. Também gostou? Foi muito boa, muito boa. Ouro Preto é muito bacana, né? Reviver a nossa história, mesmo que seja um pouco triste, né? Porque eu acho ali é uma mistura de beleza e ao mesmo tempo em alguns momentos se sente pesada pela toda uma história que... bonita de alguns aspectos, mas também ruins de outros. Mas quer que não, a gente não pode dar as costas para essa história, né? Claro. Na verdade, a gente tem que entender e modificar o que foi errado na época e não repeti-las agora, né? Ter esse aprendizado. História pra isso. E fora a arquitetura, né? Porque diz muito ali naquela parte do barroco, principalmente, essa parte de artes, é muito bom. Eu acho que é muito importante todo brasileiro ir, principalmente mineiro, né? Eu fico muito bravo quando uma pessoa mora na região de Ouro Preto, na região ali de BH e nunca foi numa cidade histórica. E nem é sobre que, mas eu sou evangélico, eu sou ateu. Eu falei, gente, não é só sobre igreja, não é só sobre religião. É sobre a história, né? Sobre a história do nosso estado, sobre a história do nosso país.
Então, Isso. Já fica o primeiro convite para você que nos escuta ou para você que nos vê através do YouTube. Bom, você não conhece Ouro Preto? Bom, se você quiser ir, tem um prazer, a Curupira Turismo faz, mas se você não for com a Curupira, pega o seu carro, pega o ônibus, pega o avião, faz alguma coisa e vá para Ouro Preto. Ouro Preto, em julho, tem um festival de inverno, que é geralmente quando a Curupira faz as viagens para lá, que é muito gostoso, é muito legal. Inclusive, eu passei meu aniversário lá, meu aniversário é em julho. Em um ano eu estava com o Wesley lá e passei meu aniversário. E em vários anos depois, ele me ligou de lá. Porque ele estava lá no dia do meu aniversário, fazendo o festival de inverno, e ele me ligava de lá. Ô Thompson, parabéns, estamos aqui e tal e tal. E foi um dos melhores aniversários que eu passei na vida. Toda vez eu lembro pra ele. Cara, aquele aniversário foi mágico, né? Ai, porque o Festival de Inverno de Ouro Preto é sensacional. Diferenciado. Muito bem. E é bom ali, né? Aquele ar daquele centro de bares, cerveja, até legal, isso é bom. Então você Ouro mistura Vamos lançar um episódio de Ouro Preto. Para você que quer saber mais sobre Ouro Preto e Mariana, você vai conhecer. Isso. Nós vamos lançar um episódio em breve. Se Deus quiser, vai dar certo. Bom, Marília, que legal ter você aqui. Que bom que você conhece, já viajou com a Curupira, que vai viajar de novo, né? E aí, quando o Wesley falou, nossa, eu preciso que ela venha falar, você vai falar de um rolê tipo Portugal, né, mano? Então eu te pergunto, que rolê que é esse? Que viagem, né? Que história que é essa de Portugal? Conta pra nós. Nossa, Léo, realmente foi a viagem, né? No final das contas, porque foi um marco na minha vida. Essa é realmente, eu acho que quando a gente estava conversando, eu e o Wesley, ele falando da ideia de vocês, né? Eu falei, Wesley, eu tenho uma história. Porque foi marcante, muito marcante pra mim. Portugal era um país sempre que eu senti vontade de visitar. Eu, na verdade, assim, quem é viajante, assim, igual nós, a gente quer viajar o mundo todo, né? No final das contas. Mas Portugal sempre foi um destino que estava ali escalado na minha lista. E eu sou zootecnista, eu fiz agora, né, na minha segunda graduação. E na UF tem um estágio obrigatório que você precisa fazer, né? Sim. E a minha área de especialização é piscicultura. Certo. E Portugal é muito forte na área de piscicultura. O que é piscicultura? Piscicultura é criação de peixes. Na verdade, desculpa a minha ignorância. Não é só criação de peixes. Na verdade, piscicultura é criação de peixes, mas ele é forte em aquicultura, principalmente na parte de pesquisa. Então, tem um centro lá interdisciplinar de investigação marinha e ambiental. E aí eles têm muitos pesquisadores ali na área. E Portugal, ela tem uma relação com água muito forte. Sim. Porque ele é um país pequeno, mas ele é banhado, né? Tem uma costa ali, até tem uma cidade chamada Nazaré, que tem muitos surfistas, tem ondas muito boas ali. E não só lá, tem outras cidades ali litorâneas, o próprio Porto, né? Que eu falar um pouquinho mais da experiência que eu vivi. Tem muito surfista lá. E também tem o rio. Então, eles, tanto no caso de Porto, tem o Rio Douro, que também é algo muito forte para eles. Então, eles são margeados por rios, muitos rios e o mar. Certo. Tanto é que nas grandes navegações eles foram muito fortes, né? Em Espanha e Portugal. Então, esse acaba linkando a aquicultura, e aí entra, porque a aquicultura é criação de organismos aquáticos. Entendi. E organismos aquáticos, eles não restringem ao animal, mas algas então também tem várias pesquisas com algas, e qualquer animal que tenha pelo menos um ciclo de vida na água. Então, por exemplo, um sapo seria, se fosse comercializado, né? Se fosse um alimento, principalmente alimento ou para outros fins, ele seria relacionado com uma aquicultura, mesmo tendo uma visão terrestre. A aquicultura. O jacaré. Agora, sim, o sapo eu dei um exemplo meio ruim, porque ele não é comercial. Certo. Mas a rã, por exemplo, o jacaré, a tartaruga, tudo entra como aquicultura. Mesmo se eles... O povo come tartaruga também? Comem. Ah, é? Comem.
Não sabia, não. Eu parei de usar canudo pra salvar a danada e o povo tá comendo. Uai, você tá doido. Tem alguns locais que comem tartaruga. Tá entendendo? Claro Rã eu que comi, mesmo. rã eu comi. A carne de rã eu comi. Você já comeu? Já, agora tartaruga. Não. E jacaré? Jacaré já. Jacaré eu nunca comi. Mato Grosso do Sul. Jacaré. Nossa, e assim, aí, mas o mais forte mesmo seria a de algas ali, peixes, mas tem essas outras criações bem interessantes também e que tem mercado, né? Aí você menor, pegou, mas tem. A UFO falou assim, ó, você vai pra Portugal. Você falou assim, ó, então fechou, porque era onde eu queria. A UFME não, a gente vai por conta própria mesmo. Tinha um amigo meu lá que tinha feito uma outra experiência, eu falei, não, então eu vou. Você vai por conta própria? Eu fui por conta O própria. que a UFO faz? Ela te indica? Na verdade, a UFO ela precisa ter uma ligação com a instituição que você vai fazer. Com a faculdade de lá. Aí, se ela não já ter, a instituição ela tem que, de lá, tem que ter interesse em fazer. Então, por exemplo, você pode firmar, de repente é uma instituição que não tenha ligação com a UFO. Mas aí, se você quer muito ir para lá, aí você tem que intermediar com o professor ou coisa da outra instituição para que ele, com o responsável, para que ele faça esse acordo com a UFO para que o estágio seja válido. Mas no seu caso já... Eles fazem aquela carta. Fazem aquela carta, isso tudo. Aí é uma conversa. Normalmente não tem muito problema, é só uma questão chata burocrática, porque tem muito interesse nessa interdisciplinaridade. O problema é que o governo já estava nos cortes de verbas. Então, não tem verba para custear, só se o aluno assim, fizer uma prova, conseguir uma bolsa. Mas é muito seleto para essas pessoas. Para algumas pessoas, assim, são poucas vagas, né? E então, o meu foi por conta própria. Entendi. Aconteceu algumas coisas lá que eu tinha conseguido um valor e X, e eu falei, não, esse aí vai dar para eu custear meus custos lá. Aí você partiu Portugal para a cidade de Porto. Porto, que é a sede desse centro interdisciplinar de investigação marinha. De investigação marinha. Eu tô me sentindo super importante nesse papo aqui, sabe? Assim, eu acabo me sentindo mais inteligente, sabe? É Porto, investigação marinha. Eu fui passar, você ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 meses. 3 meses nesse estágio? Nesse estágio, para cumprir as horas obrigatórias. Então eram os 3 meses. 2019. Foi no segundo semestre de 2019. Eu cheguei em setembro. Entendi. Então, passei, não foi um momento muito bom para o turismo, entre aspas, para o turismo, porque não é alta temporada ali em Porto naquele momento. Porque começa a parte do inverno, né? Que tá ali no hemisfério norte, é o contrário da gente, né? Então, pega ali outono e inverno. Então, você que ficou eu peguei. Setembro, outubro e novembro. Então novembro já tava friozinho, hein? E lá é um inverno úmido, então chove. Mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque você vê um outro aspecto também. Mas como é uma cidade litorânea, forte de lá é no verão mesmo, que é mais movimentado. Só que assim, depende do perfil de cada turista, porque tem turista que gosta de locais menos movimentados, quando está na época de menor temporada. Até pelos custos, pelos preços que às vezes são mais altos. Só que alguns eventos, por exemplo, que acontecem em alta temporada, não acontecem. Alguns bares que estão abertos. Então eles tem esse fecha. Então tem esses poréns, né? Entendi. Assim, como qualquer lugar turístico que a gente vai, né? Então. Bom, então, só para ver se eu já estou começando a entender. Aurélio, você tem aquele caderninho habitual seu aí, comece a anotar. Você pega a sua prancha de surf. Se você quiser ir em Portugal, tem uma cidade chamada Nazaré, que é onde o pessoal costuma ir para... Você conheceu Nazaré? Não conheci, não deu tempo. Mas eu conheci outro... agora eu tenho uma dificuldade de memória, que eu falei para vocês. Não sei se era... agora eu não lembro mesmo. Né? Começava com B a cidade, mas muito próxima. Mas ali é... Berlândia. Mais ou menos isso. Mas, na verdade, Nazaré é o ponte lá. Mas Porto, você falou que também tem. Também tem. Tem campeonatos de surf que acontecem lá. Legal. Então, é bem... Então, Porto é uma cidade litorânea no sul de Portugal, é isso? Nós estamos no sul? Não, a gente está no norte. No norte de Portugal. Então, ao norte de Portugal é Porto. Legal, hein, Sá? Legal demais. E quando ela fala em Nazaré, me lembra o Pedro Scooby, né?
Porque assim, eu acompanho muito ele, eu curto surf e ele mora lá em Nazaré, né? Ah, é? Inclusive, tem vários campeonatos, inclusive parte do campeonato mundial corre lá em Nazaré. Tinha um colega no meu estágio que ele também era surfista, então ele gostava muito, ele era natural de Nazaré, então acho que tem todo aquele meio, né? Ele já nasceu ali, naquele cultuação, e ele via altos vídeos no computador também de surfistas, e ele era surfista também, então é uma cidade que respira o surf lá. E isso contagia não só lá, mas as cidades vizinhas. Sim. Porque se você for pensar, Portugal é quase que um estado, assim, eu posso estar muito errada, mas se a gente vendo, não da extensão, mas vendo no mapa de forma muito empírica, o estado brasileiro ali, Espírito Santo, Rio de Janeiro, você junta ali os dois, alguma coisa assim. Então é um estado muito pequeno. E aí as cidades vizinhas ali são influenciadas umas pelas outras. E o mar tem ondas lá em Portugal, né? Nazaré, então, não vou esquecer. Eu me lembro de uma vilã que teve na novela. Os caras lembram do Pedro Scooby, os caras é diferente demais, brother. Mas... Na época que eu ainda tava passando uma novela e que tinha um monte de propaganda, uma novela portuguesa, mas as novelas portuguesas, desculpa falar os portugueses, mas são ruins pra caramba. Eu não sei porque... Nossa Senhora. Não, eu tenho uma amiga, olha só, é amiga da minha esposa. Ela morou em Portugal um tempo e um dia ela tava no show, eu não lembro muito bem o que ela fazia, mas tipo, ela tava panfletando alguma coisa e tal. Eu não lembro bem a história, o contexto, mas eu lembro que ela tava ali e passou uma pessoa e ela veio pra entregar assim, normal, e as pessoas cutucavam, meu, você viu pra quem que você entregou? Ela, não, quem? É o fulano. Fulano? É, da novela tal. Novela tal? Era quase que o Gianecchini pra nós aqui, passou, ela entregou, falou, nossa, que pras pessoas, pô, tá passando a novela tá no ar. É isso. E aí que eu fui descobrir, através dessa amiga da minha esposa, Melão, aí que eu fui descobrir que Portugal é um produtor de novela. Nunca pensei que... Ele é um produtor e consumidor, né? Porque as novelas lá, né? brasileiras que vão pra lá, eles sabem muito do Brasil, e isso foi uma surpresa pra mim. Porque quando eu cheguei, eles falavam muito mal. Falaram assim, eu não acredito que vocês elegeram esse Bolsonaro. Não sei do que, cara, ruim demais. Nossa, era a coisa mais... Eles conheciam coisas nossas que estavam bem por dentro. E eu, pela minha ignorância, mas também é porque não chega aqui, né? Eu não conhecia o presidente de Portugal. Hoje também eu não lembro o nome dele. Então, assim, o Brasil, ele não tem tanto isso. Hoje, eu achei isso interessante. Eles falam mais do Brasil lá nos noticiários, coisa do que o Brasil fala de Portugal. Nós, né? Com certeza, então eles estão vendo Pantanal lá agora, né? Com certeza, com certeza. Mas passa simultâneo as novelas lá? Algumas passam, outras não. Porque Outras tem a eles Globo compram, Internacional, né? Nesse sim. caso. Aí eu não sei como que... Aí Entendi. vai ser uma coisa que eu não sei te Mesmo informar. porque Mas dos se não estudos fosse... das águas, né? Você não é lá dos cinematográficos. Isso. Aí eu não sei se precisar se está passando simultâneo, mas com certeza não demora muito a passar. Acho que tem que comprar direito, alguma coisa assim. Isso. E na época tava passando uma novela de Portugal, essa era de Portugal, e onde eu pegava o ônibus tinha uma plotagem enorme chamada Nazaré. Aí era uma novela que passava em Nazaré também. E você assistiu a novela? Só uns 2 capítulos, Ah, não, mas você eu achei tá muito criticando ruim. sem consumir, deve ser legal até. Deve ser igual as mexicanas. Nossa, eu acho que é um pouquinho pior. Um pouquinho melhor, né? A mexicana. Não, gente, nossa senhora, mas eu não gostei não. Pelo menos não faz meu gosto, né? Eu acho aí não... Mas a gente tá no país, quer não, pode ser as pessoas não gostarem ou não, mas em termos de produção de novela... Já tivemos umas muito boas, muito boas, nossa, né? Então Rei do Gado é bom, hein? Isso é bom. Bom, me conta um pouquinho, como que é Porto? É uma cidade gostosa, é uma cidade grande, é uma cidade média? Fala um pouco pra nós, pra quem nos escuta. Seria legal ir lá conhecer Porto em Portugal? Nossa, Porto é maravilhoso. O Porto para turismo, então, nossa, é uma cidade maravilhosa. Tem muitos lugares para conhecer, muitas coisas boas. Ele tem uma margem ali que é o encontro do Rio Douro com o mar e que acontece muita coisa ali, de restaurantes, de pessoas cantando, pontes lindas nesse trajeto que a gente faz. Ali é uma... Porto realmente é uma cidade maravilhosa, encantadora. E ela é muito gostosa de ficar. Então, ela não é uma cidade tão grande. Porto, não. Porque lá também tem alguns... Como se fossem uns distritos aqui em Uberlândia. Que aí se torna um número de habitantes maior. Eu não sei precisar
o número de habitantes que tem, contando toda essa região, distritos e tudo. Mas Porto mesmo é uma cidade mediana, tá ali entre 200 mil, 300 mil habitantes. Porto mesmo. Porto mesmo. E aí quando junta esses distritos aí... E aumenta mais. Só que é uma cidade muito tranquila, você volta, pega o ônibus e você volta meia-noite sem medo, sabe? Você não tem medo de andar na rua, então mesmo se você vai de uma forma como eu fui, com recursos um pouco menores, precisando de transporte público e tudo, você estava sozinha, né? Estava sozinha. Então você consegue ir nos lugares, mesmo não precisando só de Uber, etc e tal, e você volta com segurança. É o que eu não senti muito em Lisboa. Eu achei Lisboa uma cidade maior que você tem que ter um pouco mais de atenção. Não é igual aqui no Brasil que a gente vê mais assim, mas eu acho também é uma cidade que não dá para você, não tem a segurança que Porto tem, que te passa, sabe? Sim. E Porto é uma cidade que, ao mesmo tempo, ela é menor, mas ela te dá muitas opções de lazer. Então, você tem essa parte de visitações, assim, aquáticas, né? Vamos dizer assim, para vir ali no Rio Douro, coisas, degustações de vinhos, porque lá é muito forte o vinho do Porto, então tem muitas... O vinho do Porto, é muito famoso e muito forte. E esse Rio Douro, né, a região do Douro de Portugal também é uma região muito forte em vinho, né? Portugal é muito forte em vinho, muito, né? Muito. Vinho e azeite. Falando em Porto, o povo sempre falava muito do vinho do Porto. E meu irmão morou em Portugal um tempo e trouxe uns vinhos do Porto. Trouxe um vinho do Porto e tal, não sei o quê. E na época eu trabalhava no Center Convention, né? Lá no Center Shop. Trabalhava nessa parte de eventos e tal. Sim. Aí fui almoçar e tal, a gente sentava lá, vamos tomar aí um copinho do vinho do Porto, um copinho caprichado. Fui tomar aquele trem, rapaz. Um vinho, né, assim, um pouco mais doce, pelo menos o que eu tomei e tal. Rapaz, almocei, levantei... Mas aí, minha orelha começou a esquentar. Falei, já tô ficando de fogo. Fiquei bebinho. Já não era acostumado a tomar vinho, sou mais da cerveja, né? E não conhecia o vinho do Porto. Aí que eu fui descobrir que o bicho é alcoólico pra caramba, né? Muito. Ele lembra um licor, ele é mais doce. Então ele lembra um licor, ele não é igual você consome com uma comida normalmente. Ele normalmente é depois da comida, né? Uma sobremesa. Então ele assemelha mais a um licor do que a um vinho que a gente está acostumado ali de fazer a harmonização, né? Do vinho seco, sim, branco e vinho tinto com um jantar, alguma coisa assim. Então ele é mais adocicado, exatamente, mas o teor alcoólico é lá em cima. Aí então, você não consegue perceber, né? E lá na parte turística tem essas empresas ali na parte do Rio Douro, mesmo na margem, que você faz a visitação nas vinícolas para apresentar como que faz a produção, como é. E é muito interessante. O Portugal, o foco deles... Portugal, ele não é quando eu fui para lá, como eu fui para estágio, não foi só turismo, algumas coisas a gente escuta. E uma das reclamações que eu escutava lá com o pessoal do laboratório, etc., é que o Portugal ele tinha uma escassez em relação a indústrias. A questão de inserção de mercado de trabalho em indústrias, ele era mais a serviços, porque ele está mais, assim, pelo território, eu acho, e tudo, tem mais turismo, então ele trabalha muito com serviços do que com a parte de indústrias. Só que o que é forte lá é vinho e azeite. Vinho e azeite é muito forte. Tanto é que a minha professora, que estava gerenciando o estágio, a pesquisa dela era na parte de nutrição de animais aquáticos e usando resíduos do vinho e do azeite para suplementação dos animais, né? Assim, para melhorar, principalmente em relação a ômega 3, flavonoides, etc. e tal. Mas, então, é uma indústria que é o carro-chefe deles. Tem os queijos e tudo, mas hoje o que a gente vê muito forte lá é o vinho e o azeite. Entendi. Tanto é que é muito barato lá. Ah, mas eu ia te perguntar isso. Eu quero saber de quanto custa. É barato lá, então? Muito barato, porque na época, igual eu falei, eu não sou muito boa de memória, porque eu não lembro quanto que estava o câmbio lá no certeiro em 2019. E em 2019 estava mais barato que agora, mas o euro ele é mais valorizado do que o dólar em relação ao real, né?
E eu lembro que um galo de 500 ml, aquele maior mesmo com a transformação, daria como eu estivesse pagando R$12 aqui. Sim. E aqui esse mesmo tava 30, 40 reais. Eu falei, gente do céu, mesmo com um euro, assim, pra nós sendo difícil, né? Assim, por causa do euro muito mais valorizado, compensava comprar lá. Porque que valia uns R$12, mas o grandão, sabe? Não era o pequenininho, não. O vinho também. O vinho era uns 10, sim, 6 reais, alguns, assim, sabe, que varia. Aí é lindo, hein? E você não bebia vinho ruim. Não, né? Igual eu falei, vinho engarrafado você não bebia ruim. Né? Então, porque assim, só pensar, Porto tem a região ali e na cidade de Porto, se eu estiver indo a passeio, eu consigo ver algumas vinícolas, escolher qual que eu quero e fazer o passeio da vinícola lá. Também consegue. E também tem um passeio que chama, eu não sei, e tem estrela no meio. Igual eu falei, o ruim é que eu sou muito ruim de memória para nome. Mas quando a pessoa for pesquisar em Google, YouTube, e fala Serra da Estrela, é alguma coisa nesse sentido. Que é um local que algumas vezes, dependendo do inverno, até neva. E também dá para fazer um passeio, porque principalmente a pessoa que está em turismo, né, ou às vezes vai fazer uma viagem mais ao tempo, é um passeio que se vende lá, para essa Serra da Estrela. E você tem uma parte da... Isso mesmo. É um passeio muito bacana. Não deu tempo de eu visitar, por causa do estágio, etc e tal. Mas muita gente faz então, lá. Porto, tá lá. Serra da Estrela, legal. A gente tem vinícolas lá. Que são passeios legais, assim, né? Fazendas. A parte do mar, assim, de surfistas e tal, é o que é referência. E ainda tem um encontro muito legal das águas do Rio Douro, que ele deságua no mar, e eles turistificaram isso. A gente fala um pouco sobre isso. Turistificaram onde a gente tem um efeito, né, um evento natural, e ali eles fizeram com que atrativo, né, que aquilo fosse atrativo turístico, isso né? Mesmo. Tem restaurantes lá? Tem uma balsa, barcos que saem mesmo para você... Para ir pro encontro das águas lá. Das águas que você passa ali, né, faz um circuito pelo Rio Douro até ali afora dele, né, desaguar no mar. E ali naquela região tem muitos restaurantes, que é muito turístico mesmo. Então aí a pessoa região, na mesma, porque aí você sai do barco, aí você tem um monte de restaurante tudo ali na margem do Rio Douro e que fica ali. E fora que também próximo, mas não ali na margem do Rio Douro, mas muito próximo, tem um centro turístico, assim, centro histórico de Porto. Tem algumas partes ali que... também tem uma parte muito legal. A escritora do Harry Potter morou um tempo em Porto. E ela escreveu boa parte do livro do Harry Potter em Porto. E uma das... Sei tudo disso, sei tudo isso. Isso, nossa, maravilhoso. E tem uma livraria que fica bem próximo desse centro histórico. Desculpa, gente, eu sempre bato nesse microfone. Próximo desse centro histórico. Que é um nichozinho turístico mesmo, né, que eles construíram ali. Tem cafeterias maravilhosas lá, que ela também... Então, assim, tem um tour Harry Potter, porque tem a cafeteria com que ela ficava para escrever o livro. Tem a biblioteca Lelo, que ela inspirou as escadas do livro do Harry Potter. Aí essa livraria Lelo, ela tem até fila lá para você visitar e tudo. Essa aí mesmo, é maravilhosa essa biblioteca. Não, livraria, desculpa, não é biblioteca, é livraria. Para você que nos escuta, coloca aí no Google, livraria Lelo, com 2 L's no final. Rapaz, até eu que nunca vi esse trem de Harry Potter, Avatar, esses trem. Olha, é isso mesmo, ela é muito bonita, ela tem um estilo, tá vendo? Esses ladrinhos, esses espelhos, ela é muito bonita. Hoje, ela acabou sendo mais referência turística por causa do Harry Potter do que uma própria livraria, a função da livraria, sabe? Então, ali, toda naquela região se envolve o Harry Potter. Agora eu quero ir. Eu também. Lembra alguns vitrais de algumas igrejas aqui. O centro histórico é Pedrinhas?
Não, ele tem umas partes realmente com pedras. E aí tem igrejas que lembram muito igrejas são muito legais na Europa, né? Muito. E lembra muito do Brasil, né? A arquitetura deles ali é totalmente, a gente vê a influência total luso-portuguesa aqui no Brasil. Então, E você a vê vida ali noturna lá em Porto? a vida noturna também ela é agitada. Eu, particularmente, não fui muito, porque eu não sou muito baladeira, primeiramente, é um caso, então eu não sou muito boa para falar. Mas também pelo dia a dia, porque eu acordava muito cedo para ir pro estágio. Sei. Então, às vezes, as baladas lá começam um pouco mais tarde do que normalmente. Porque ela é uma cidade universitária? Sim, porque tem a universidade. Ah, e também tem uma outra coisa. Sabe aqueles casacos do Harry Potter, aquelas túnicas que eles utilizam, Sei aquelas demais, capas? Sei demais. Aquilo ela se inspirou nos universitários do Porto, porque quando os acadêmicos entram na universidade, uma das primeiras coisas que eles usam é essa capa. Então o que você mais vê é neguinhos, nem falar isso, mas assim, meninas usando pivetes, molecada, aquelas bichetes assim. Andando pelas ruas de Porto com aquelas capas. Entendi. Então ela é uma cidade muito universitária. A Universidade do Porto ela realmente movimenta ali muito, tanto na parte da graduação quanto na pós-graduação, nesses todos de doutorado, mestrado e perfeito. Já me deu muita vontade de conhecer Porto, de conhecer Tem cassino lá? Só pra saber. Cassino tem também. Eu queria ter ido com o pessoal dos amigos nossos, assim, é um cassino, pelo menos o cassino que eu vi a propaganda. Mais de brincadeira do que um cassino daqueles para as pessoas mais turísticos mesmo. Mas a gente não conseguiu ir também pelo tempo. Mas tem um cassino lá, nossa, muito legal, muito legal. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre a gastronomia. Porque eu não posso voltar para um outro bate-papo sem... Quase não gosta, né? Sem entender um pouco da gastronomia. O que se come lá em Porto? Nossa, Porto é engraçado, né? Muitas coisas se comem, mas uma que é unânime, eu falo isso tanto pelo turista quanto para o local. Chama-se francesinha. É um sanduíche, é uma coisa, um grandão feito com pão de forma. Aí tem o que eles chamam presunto de fiambre lá. Fiambre. Então tem presunto, fiambre tem aqui é aqueles, sabe, uma caixinha enlatado, fiambre antigo. Eles chamam de fiambre. E pra eles lá o fiambre é o presunto que é o nosso. Ia falar pastel de Belém. Então, eu tô doido no pastel de Belém, papai. Eu adoro aquele. E engraçado que pastel de Belém chama-se em Lisboa. Em Porto só chama de pastel de nata. Pastel e eles de têm nata. uma certa... Eu senti uma certa rixinha ali. Entre Lisboa e... Lisboa e Porto. Eu acho que é. São Paulo e Rio. Basicamente isso. Porque, por exemplo, o time de Porto, o de futebol... Time de Porto, onde o Hulk jogou. Jogou. Eu acho que foi, não sei. Ah, perdi. Não, acho que o Hulk jogou no Porto, olha. Se jogou, não fez muita coisa. O futebol é muito forte lá também, né? E aí, por exemplo, o time de Lisboa chama Benfica. Sim. E o de Porto é Porto. É a rivalidade muito grande entre Benfica e Porto. Então, assim, essas rivalidades tem. E esse não é muito bom você falar pastel de Belém lá, não. Eles preferem pastel de nata. Mas, desceu no aeroporto de Lisboa, você que tá indo pra Europa e quis fazer um tour em Portugal. Você vai falar, vou pegar meu carro e vou pra Porto. Sabe quantos quilômetros, você lembra? Ai, não lembro. Agora eu não vou falar qualquer coisa. Vai lembrar nós agora. O Hulk jogou em Porto. Qual que é a distância do quê? Lisboa a Porto. Você foi de trem? Não, eu fui de carro. Eu fui de carro. Porque aí minha irmã foi me visitar lá. Aí a gente alugou um carro. A gente alugou um carro, gente, que eu não faço ideia. Vou até falar isso, eu não sou dessas de me vangloriar, não, mas eu nunca dirigi. Foi a primeira vez e única até então que eu dirigi uma BMW. Ah, mas você é muito fina. Eu sou. E era o mesmo preço de eu alugar um carro convencional. Aí eu olhei pra minha irmã e falei, pelo mesmo preço, por que eu não vou pegar uma BMW, né? Como que chama a sua irmã?
Silmara. Silmara, um oi pra você. Será que ela tá nos ouvindo? Ela tá vai nos ver a ouvindo, gente? vai ver a gente. Não é possível, hein, Silmara? Já viajou com a Curupira também. Já viajou também pra Serra da Vem Canastra. aqui contar um pouco de história pra gente, Silmara. Isso, ela tem umas histórias boas. A Silmara foi te visitar lá Foi ou me ela vi- foi com você? Não, ela foi me visitar. Eu já estava lá, mas foi pouco tempo. Foi em setembro ainda. Eu passei uns 15 dias que estava lá. Ela foi me visitar e ficou... Morreu de saudades, falou assim, vou lá te ver. Isso mesmo. Chegou lá, vocês duas pegaram uma BMW e No falaram, me- vamos rolar. No mesmo carro de um Ford aí, Fiesta, pra mais ou menos, no mesmo valor, eu olhei pra ela. Aí a moça até falou assim, não, mas é porque são só vocês duas, vocês não preferem um carro pequeno, que era aquela SUV, né? Claro que não. Não, eu falei assim, vamos fazer a experiência toda, né? Vamos apresentar. Vamos ver. Se eu vou pagar, vamos no conforto todo. E vocês alugaram em Porto? E alugamos em Porto. Ela ficou uns dias com você lá em Porto? Ficou. E Aí aí? ela ficou alguns dias, foram 2 dias, mas assim, 2 dias assim, ela ficou um dia antes da gente viajar, aí depois a gente viajou, e depois na volta ela ficou mais um dia, e aí ela voltou pro Brasil. E aí a gente fez o roteiro assim, porque eu sou católica, né? Assim, eu sou uma católica, eu falo que meio desviada, contestadora, mas eu sou católica. Cristã, na verdade. Mas eu tenho uma crença muito forte com Nossa Senhora, até Sei. fui em Fátima também, depois mais pra frente a gente vai falar. Mas eu tenho essa coisa, e eu queria, como o Porto tá no norte de Portugal, Santiago de Compostela fica muito próximo ali na divisa Portugal e Espanha. Sim. Então, o Santiago de Compostela fica no sul da Espanha. E aí é pouco tempo de Porto. Aí a gente fez a rota. A gente ia para Espanha, em Santiago de Compostela, e depois ia descendo até Lisboa para conhecer um pouco mais de Portugal, né? Sim, Era ali sim. naquelas rotas e conhecer algumas cidades ali. Aí foi isso que a gente fez. Eu estava com muito receio de cruzar a fronteira, mas é muito tranquilo por causa de ser União Europeia, né? Portugal e Igual Espanha. muito É, tranquilo, tranquilo. muito tranquilo. É uma rodovia toda duplicada. Aqui, lá também tem o que é sinônimo da gente aqui do Sem Parar. Então, como a gente pagou um carro alugado, Pegou a o gente Sem já Parar pegou nos um Sem pedágios? Parar deles, Não, né? com No certeza. pedágio. Deve ser muito tranquilo, igual o Brasil e Bolívia. Extremamente tranquilo. Sem nenhum problema. O Baltora. Mas depois eu tenho que dar uma história muito maior do que a minha. Não, só um pequeno trajeto assim. Porque, nossa senhora, deve ser uma aventura e tanto. É interessante. Nossa senhora, ele vai dar um podcast só dele, e eu só desse trajeto assim. Mas realmente ali é muito tranquilo, eu fiquei assim, tinha, mas não teve nada, até eu acho, o acordo que tem, né? E a gente foi. Eu achei o pessoal da Espanha mais receptivo até do que os próprios portugueses. Mesmo? Eu achei essa vontade de nos fazer entender em relação à língua. Como que é a língua lá? O que você achou da língua dos portugueses? Eu acho assim. Eu prefiro português do Brasil, né? Eu sou suspeita a falar. Não é prefiro, não. Eu acho que não é essa colocação. Mas realmente tem muita diferença. Assim, você se consegue entender e se comunicar tranquilamente. Mas eu acho que eles não nos fazem, assim, tem gírias, tem algumas formas de falar bem diferente, até que eu já falei do fiambre, né, que é o nosso presunto, o frigorífico, porque para nós frigorífico é o local de abatedoura, é a geladeira para eles. Então tem essas mudanças que você consegue entender ali. Só que eu sinto que quando você vai conversar, eles não têm muita simpatia, eles já veem que a gente é brasileiro também, né? Com os brasileiros, eu falo que tem uma certa, eu não sei, posso estar muito enganada, mas eu senti uma certa rixinha entre eles. Então, na sua experiência, o espanhol te acolheu melhor e foi mais paciente com você. Você sabe que eu estive em Portugal, estava comentando com ela, e quando eu estive lá, eu achei mais fácil ouvir, né, o espanhol do que o português de Portugal. Então, às vezes eu chegava em algum lugar apresentar em Portugal. E, por exemplo, você está na Espanha, você vê pessoas falando em português ou em italiano. Então você meio que dá uma perdida nisso, né? Então, às vezes eu chegava para fazer um pedido num shopping em Portugal. Eu já tinha ido na Espanha. Tava assim, com o ouvido treinado no meu portunhol. Sim. Tava treinadinho. Aí chegava em Portugal, a pessoa... Eu falava pra minha esposa, que língua que ele tá falando? Ela, português.
Português. Parece que eles falam meio com um ovo na boca, assim. E é muito coloquial também. É, cara, mas assim, daí você presta atenção. E tem essas mudanças de palavras que são legais, é até engraçado. Logo que eu cheguei no aeroporto, aí o cara pegou e... passou e tudo. Falou, amigo, a rapariga tá com você? Eu falei... Falei, como é que é? Eu olhei pra Débora, olhei pra ele e falei, que é isso? Que aí você fala? A rapariga. E ali você já fala assim, bom, beleza, né? Porque mulher, né? Toda mulher lá eles chamam de rapariga. Mas beleza, cara. Numa dessas dá um soco, né, velho? Rapariga é sua mãe. Nossa, e nos pega de calças curtas mesmo. Eu falei assim que eles têm uma gíria lá que é muito fácil, que é fish. Como fish em inglês é peixe, eu tava trabalhando com fish, gente, me dava um bug. Eu não sabia se eles estavam falando fish do peixe. Era fish, o que é? É tipo legal, muito bacana, fish. sabe? Isso é muito fish, isso é muito bacana, muito bom. É isso, eles têm esse fish. E eu muito senti também bom. as piadas. Lembra que a gente tem as piadas nossas que o português é o mais tonto, assim? Sim. Tem o espanhol, o italiano e o português. E o português é o bobão da história, né? Eles fazem essa piada com o brasileiro. Olha. Daí fala assim, tá lá um argentino, o italiano e o brasileiro. Aí acontece tal coisa, aí o brasileiro fala tal coisa. Tipo assim, a piada é de brasileiro. Então você via criancinha, brasileiro, ele lembra da piadinha, sabe? Igual a gente tem aqui. Então, tem um pouco disso, né? Tem, demais. E aí o que eu faço um recorte é que, por exemplo, na Espanha, eu não falo muito bem espanhol, eu tava misturando tudo, inglês, espanhol, tentava se entender. E isso é verdade. Por exemplo, principalmente quando você vai como turista, não precisa ter muito medo da língua, não. Principalmente nesses países que fala Portugal, que tem muito já brasileiro. Que você vai fazer se entender. É claro que se você ter um conhecimento da língua, facilita a sua vida muito. Com certeza. Mas também não é algo que vai te impossibilitar de tá viajar, na Rússia, por sabe? exemplo. Isso. E aí, uma recepcionista, a gente já estava em Santiago de Compostela, que é outra cidade que eu recomendo total, linda. As pessoas, assim, sabe quando você vai olhando as pessoas e fala, nossa, que pessoas bonitas. Sabe, assim, desculpa falar até essa coisa meio fútil, mas que seus olhos se enchem, assim, da cidade. Entendi. A cidade muito bela, Tipo tudo o Pato muito de belo. Minas. Tudo muito Pato belo. de Minas. Isso. Aí eu falei, gente do céu. E aí a gente estava procurando algumas informações e a gente encontrou um hotel e a gente falou na recepcionista. E a forma como eles chegam, eu achei mais simpático. Entendi. Aí, por exemplo, a gente estava falando um espanhol muito ruim, meio misturado com inglês. Ela falou, não, pode ficar tranquila, pode falar em português que a gente se entende. E ela era espanhola, não era uma brasileira ou uma portuguesa trabalhando ali. Então, a gente sentiu essa afabilidade, pelo menos lá em Santiago, muito forte. Isso é legal, né? É. Se sente em casa. A gente sente em casa, muito bom. E aí eu falei, nossa, a gente se sentiu mais afável do que lá. Mas eu também não posso falar só isso, não, porque também alguns pontos, por exemplo, tinha um local que eu tomava café, que era próximo onde eu estava, que não era um local muito turístico. Não era local turístico, na verdade. O casal que era dono da cafeteria, uma simpatia comigo lá em Portugal também. Mas no plano geral, quando você pega essa primeira impressão, quando você vai vendo assim, eu sinto que os portugueses, eu não sei se é porque tá indo muito brasileiro para lá, que fica essa questão. Eu acho que até, igual eu falei no início, que eles sabem mais do Brasil do que o Brasil deles. Sim. Fica esse joguinho. Eu acho que eles têm um pouquinho de, não vou fazer questão deles não, sabe? Não, assim, então vamos lá. Para você que está nos ouvindo, o Aurélio já trouxe a informação que de Lisboa a Porto são 300 quilômetros. Isso. Então nós estamos falando que vale muito a pena você pegar um carro e ir em Muito. Porto, porque é uma cidade maravilhosa. E olha que coisas interessantes que você falou. Você falou que aluguel de carro é muito barato na Europa. Isso. Que você consegue pegar um carro muito bom, nós estamos aqui brincando. BM. Uma BM, né, mano? Isso. Você e sua Que irmã. te dá uma segurança enorme, porque ela tem... É um carro que te dá uma segurança é- enorme. Eu imagino, deve ser o meu Gol é maravilhoso. Imagina a BMW. Uneira, Isso, né? é isso. Uneira é maravilhoso. Eu conheço. Isso. Bom, outra coisa que você falou é que as fronteiras, não precisa preocupar, se você for pegar um carro em Portugal, passa pra Espanha e tal, você vai ficar tranquilo, vai passar com tranquilidade, sem nenhum perrengue, né? Isso.
E você falou de Santiago de Compostela, que deve ser maravilhoso. Eu não conheço Santiago de Compostela, tem muita vontade. Inclusive, fazer a peregrinação, fazer o caminho. E muita gente vai lá de bicicleta, a pé, muita gente. E é muito bonito, porque a história de Tiago, Tiago mesmo, né? O apóstolo de Jesus Cristo que foi para lá, e dizem que ali ele fez a sua parte ali concentrou a sua parte de evangelização. Só que aí ele foi morto em Roma. Sim. Mas eles tentaram trazer os corpos dele para lá. Então, assim, ali fala muito pouco da história dele, vive muito Santiago de Compostela ali, mas é muito bacana. E vem muita gente, muito... E eu acho que isso dá um clima bacana, porque independente da religião que cada um professa, sim, quando as pessoas estão ali com uma intenção boa, dá uma mística bacana no local, nós sabe? Isso outro dia, é verdade. É verdade. Que todo mundo que vai pra lá tá com uma intenção boa no coração. Então acho que talvez isso dá a mística da cidade, de ser tão gostosa, sim, sabe? Que você foi em Fátima também? Fui em Fátima também. Gostou? Também achei muito boa. Também uma mística muito boa. E o meu, assim, aí é uma questão muito pessoal, porque eu tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora de Fátima. Mas engraçado que uma das locais que eu mais... eu me emocionei muito no templo de Fátima, porque também é uma cidade que vive o templo, né? Vive sim, ali. É uma questão bem religiosa. Mas a parte na vila onde os 3 pastorinhos viveram. Perfeito. Que ali é uma simplicidade quando você entra e você vê a casa que eles estavam. Um cheiro de figo, um cheiro... Nossa, é maravilhoso. Estavam na Bíblia ou não. Infantil? É das aparições de Nossa verdade, Senhora. Não é essa aí. É verdade. das aparições de Nossa Senhora. Eu fiz catequese, mas eu faltava. É verdade. É porque Nossa Senhora, assim, os católicos falam, a gente acredita, né? É a mãe de Jesus, Maria. E ela, dentro, principalmente da nossa fé, ela fez várias aparições. E uma delas foi em Fátima, que ela contou 3 segredos para 3 crianças na época. E essas crianças, elas foram até muito... judiadas, se eu posso falar assim, na época, porque falavam que elas estavam falando coisa com demônio, etc., porque não acreditava na palavra da criança, principalmente que ela estava vendo Nossa Senhora ali. E aí era Lúcia, Jacinta e Francisco, os 3. E a Jacinta e o Francisco morreram muito, muito jovens, quando crianças ainda. E o túmulo deles estão também ali no Santuário de Fátima. E a Lúcia foi a que viveu até mais tempo, né? A fase adulta e velhice, e que foi propagando essa parte dos segredos, que ela contou 3 segredos ali. E aí, ali, gente, assim, isso é questão de fé, mas eu acho que também entra no Santiago de Compostela, que tem uma magia por causa das intenções que as pessoas vão. Mas eu acredito muito. Então, foi um momento muito emocionante para mim, pessoal, né? Tudo. Chorei muito. E quando eu fui visitar a vila que eles viviam, era uma simplicidade enorme. Sim. E eu imagino o que aqueles meninos passaram. E uma consciência muito grande. Porque, por exemplo, ela falou para Francisco que ele não ia viver, e ele passou por esse parte da morte muito tranquilo. Parece que ele desceu um sábio de 100 anos, né? Vamos dizer assim. A Jacinta também. Então, era a mística que está ali. Te marcou muito. Marcou. A forma como que aquelas crianças lidaram. A sabedoria, a humildade que eles tiveram. E que, para mim, para mim é o que eu acredito como cristã. Então, marcou. E a emoção que eu senti ali na vila deles, que era até mais simples do que aquela suntuosidade, que também é belíssimo, né? Daquele templo. Me marcou muito. Me marcou muito. Então, tem o turismo, a gente vai classificando o porquê que você sai da sua casa e vai para algum lugar, né? E tem o que é pela fé, né? Que move, a gente falava disso há pouco tempo atrás. E que é exatamente o que você falou, é um lugar que tenha muita energia, que seja místico, independente da sua religião. Cada um vai para algum ponto, mas que seja de uma energia legal. Como nós falávamos de São Tomé das Letras. Olha só, São Tomé das Letras é uma cidade completamente energizada, sabe? É uma coisa assim maravilhosa, e ela faz parte, as pessoas saem para sentir essa vibração, que é o que você sentiu lá
em Fátima, que é o que você sentiu em Santiago de Compostela, porque essa é a mesma emoção, né? Isso. Que faz independente da religião, né, Sá? Independente da Isso. religião, se a pessoa tem religião ou não, né? Isso mesmo. E isso é bacana. Eu ainda não tive a oportunidade de estar lá e o Sá pontuou bem legal, assim, porque é interessante. Indo esses anos todos para São Tomé, no fim da viagem a pessoa fala assim, nossa, eu senti uma coisa tão boa, uma energia tão... Eu nunca vi, por exemplo, eu já levei mais de 600, 700 pessoas para São Tomé, eu nunca vi e nem senti uma pessoa falar assim, cara, eu senti algo ruim, passei mal, alguma coisa do tipo, sabe? Pode ser que em algum momento, mas do geral ela curtiu alguma coisa. Sim. E isso eu tô falando de pessoas que são de religiões totalmente diferentes, pessoas que às vezes o cara ali é budista, Sim. o cara é católico, o cara é evangélico, o cara é ateu, o cara não acredita em nada, Exato. ou o cara é do candomblé, Exato. sabe? Mas que foi e fala assim, cara, que massa. E aí você me pergunta, que energia é essa? Sim. De onde que veio? Isso. Exatamente. Isso. E é esse ponto. Eu, por exemplo, já fiz o caminho de peregrinação que tem aqui perto de Uberlândia, que vai até a cidade que chama Romaria, que é a Nossa Senhora Isso. Abadia da Água Suja. E Assim. já fiz algumas vezes, 6 vezes. Minha mãe fez por mais de 14 anos. Uma vez eu fui com um cara que não acreditava em nada e continuou não acreditando em nada, mas ele fez o caminho por amizade, por esporte ali, fez comigo. E ele chegou lá e ele chorou tanto. Um choro diferente do meu, que é um choro, né, da contemplação. Mas ele chorou do desafio, de tudo. E Santiago de Compostela tem muito isso. As pessoas fazem o percurso, a peregrinação, independente da religião, mas e é muito bem preparado. Para nós, turismólogos, é um puta exemplo de como turistificar. Isso. E assim... Você falou uma coisa interessante, o Portugal, a Espanha, eles têm um PIB muito forte de serviço e o turismo faz parte dele. Então você sempre vai ser bem recebido, apesar das brincadeiras, da língua, da rixa. Por quê? Porque aquilo é importante você ir ali gastar o dinheiro. Por isso que eles fazem, no Encontro das Águas tem restaurantes, eles têm tudo isso com o intuito de que você... Igual eu comentava, pegue um carro, vá até Porto, conheça Portugal de uma forma legal, atravesse para a Espanha e continue desfrutando, porque é legal e é seguro, né? Muito, e eles estão muito bem estruturados, né? Eles se portam todo para isso. Então tem jardins, tem praças, tem várias coisas para você visitar dentro desses locais, porque eles estão voltados para isso, para trazer esse atrativo para o turista. E isso é legal, porque eu tive uma visão de moradora mesmo por pouco tempo, que aí você vê uma outra coisa no dia a dia. Exatamente. E a forma como eles te recebem como turistas. E realmente, outros países da Europa também. Você viajou mais pela Europa? Viajei. Aí é outra saga. Nossa, essa aí foi pra ficar na história. Nossa, então é ela. Minha terapeuta até falava assim, quando eu contei pra ela, ela falou assim, Marília, se você viaja dessa forma pra lá, você vai pra China, você vai pra qualquer lugar. Aí, igual eu falei pra vocês, eu fui pra Itália. E, na verdade, antes de eu embarcar pra Portugal, eu tinha visto que, igual eu falei, né, a fé em volta também, né? Eu tinha visto que ia acontecer a canonização da Irmã Dulce. Sim. Em outubro. Então ia coincidir com o tempo que eu ia estar ali meio colado, setembro, né? Dezembro? Setembro, outubro, novembro você ia ficar, isso. Então em outubro ia ter. Ia ter. Em Roma. Logo anexo ao aeroporto de Roma, aí eu já tinha reserva no Airbnb do local que eu ia ficar, porque também em relação ao preço, porque como eu fui custeando, ficar 3 meses lá, eu fui por conta, né, e seu dinheiro vai, né, porque em euros em relação ao reais vai, né. E como eu estava voltada ao estágio, não tinha muito como eu conseguir um trabalho, alguma coisa para eu conseguir extra. Então, eu focava ali no trabalho. Então, eu estava com dinheiro curto, só para frisar isso, né? Entendi. Eu fui com pouco dinheiro. E para esse momento, assim, como eu já estava com a hospedagem e a passagem paga, para gastar lá, eu levei 70 euros na época. Então, era para passar de sexta a domingo, voltaria ali na madrugada de segunda para Porto. 70 euros? Parece que não vai dar. 70 euros, nossa senhora. Gente, nossa senhora, eu fui no osso. E tinha uma amiga minha que estava lá, hospedada em Porto, no mesmo local que a gente estava, porque era uma casa que tinha quartos, então fica assim, uma brasileira.
Ela chama Cris. Ela falou que tinha ido, ela foi primeiro em Roma, e ela foi multada em 50 euros por um momento, né, que ela foi colocar a bagagem no ônibus na hora de validar, nesse tempo entre validar, colocar a bagagem no ônibus, o fiscal entrou no ônibus e viu que ela estava sem o voucher validado, naquela maquininha do ônibus, sabe? Quando você entra no ônibus e não está validado, isso acontece em Portugal também. Você recebe uma multa de 50 euros. Você tem que pagar na hora? Na hora. Aí você fala assim, eu falei... Desculpa, né? Pode falar, puta merda. Puta merda. Fica à vontade. Falei, puta merda. Se eu pagar 50 euros... Só sobra 20 euros, eu não vou conseguir sobreviver 3 dias aqui na Itália, né? Então era uma coisa que eu não poderia me arriscar. Aí, tá. Eu fui com isso na minha cabeça. Eu só pensava nessa multa. Que eu não podia arriscar nisso. Aí, mas eu fui. Cheguei, tudo bem, no avião. Posei lá em Roma. E anexo ao aeroporto tem um local onde tem um trem. Assim, eu falo trem porque não é subterrâneo. Você fala trem porque nós é mineiro. É isso mesmo, é um trem. É isso mesmo. Sou mineiro, portão, Berlândia, né? E aí tem um trem que você pega pra você seguir, né? Então, assim, tem o táxi lá na época não tinha esses aplicativos de Uber. Sim. Na Itália só tinha táxi. E táxi pra mim não era a opção. É caro, porque táxi era é caro. É caro tem em que qualquer... pegar o trenzão mesmo. É caro em qualquer lugar do mundo, né? Mais caro. Aí eu falei, no Rio não, de Janeiro é mais. No Rio de diferente. Janeiro ainda mais diferente ainda, mais diferenciado. Aí eu fui, só que quando eu cheguei no guichê, no totem eu não entendi, eu vou falar a verdade. Aí entra a questão da barragem da língua. Eu achei o totem muito bagunçado, eu não entendi italiano, aí eu achei do inglês também bagunçado. Eu falei, gente, se eu comprar coisa errada aqui, eu não vou me arriscar. Sim. Aí eu fui no guichê. Então, assim, aí eu consegui no guichê comprar o voucher do metrô. Mas não consegui comprar junto o voucher o ticket do trem. Do ônibus. Porque Era metrô e ônibus. Pra eu chegar onde eu tinha que chegar. Aí era um terminal, só pra entender, um terminal bimodal? Tipo, você vinha de trem, chegava a determinado ponto, depois pegava o ônibus. Não era um terminal assim, já terminal, porque onde eu desci não era um terminal, era um ponto de ônibus como se fosse um ponto final, ou um ponto que tem aqui no Brasil. Lá esperando seu ônibus. Ali era onde, no meu caso, onde eu desci mesmo, que pelo menos porque eu fui pelo Google Maps, era um ponto como se fosse um ponto final do ônibus do trajeto. E aí, quando eu cheguei nesse guichê, ele, infelizmente, o cara foi simpático comigo, porque eu não falava muito italiano, ele conseguiu... Não falava muito italiano, não. Eu não falava italiano, né? Então, a gente conseguiu se comunicar. E eu falei pra ele falou que tinha acabado o ticket do ônibus. E eu falei, não, tá, mas eu preciso sair daqui, né? Então eu vou, né? E minha amiga tinha falado que às vezes no ponto que você desce do metrô, tem como você tirar o ticket. Entendi. Você vai de trem até lá, chega lá, você desce e pega do ônibus lá mesmo no local. Isso. Perfeito. Só que no meu caso, como eu não sabia de nada, infelizmente não tinha. Tinha até uma tarja, assim, ó, que a máquina tava... Tava inutilizável. Não tem como você comprar o ticket do ônibus aqui, moça. Não tem. Aí eu falei, meu Deus. Bom que... Aí, igual eu falo, eu acredito muito em Deus, né? Então, assim, eu vejo mão de Deus em tudo, mesmo nesses perrengues. Desceu comigo um casal norte-americano. Muito simpáticos, por sinal. Então, a gente conversou e a gente fez um trajeto meio escuro, porque Roma é muito escura. Ah, é? Eu achei Roma muito escura. Porque como ela é um museu a céu aberto... Sim. Então, ela tem que sempre privilegiar a história ali que ela tem. E Roma foi soterrada. Então, existia uma primeira Roma... E aí construiu uma outra Roma em cima dessa Roma. Então, a questão da arqueologia é muito forte, porque quando eles, por exemplo, eles estão fazendo uma obra,
Aí para a obra, porque viu um resquício arqueológico, aí tem que vir toda uma equipe de arqueologia para isolar aquela área, entender aquela área, para depois ver a possibilidade. Entendi. Isso até prejudica muito o trânsito. O trânsito deles é o ó do Borogodó. É uma caótico. bagunça. Caótico, total. Muito. Tanto é que tem muita moto por causa disso, eu acho. Aí, Sei, o casal mas foi o casal andando. foi andando porque eles iam ficar hospedados próximos. Só que eu não, né? Eu tinha que pegar o ônibus. Aí eu fui, aquele breu no ponto de ônibus, poucas pessoas. Eu falei, gente, onde eu vou comprar? E em Roma, no ônibus, você não compra o ticket com o motorista. Não tem cobrador, igual aqui em Uberlândia não tá tendo mais. Mas aqui em Portugal, você consegue comprar Com sua motorista. passagem com motorista. Lá em Roma você não consegue, pelo menos até 2019, quando eu estava lá, não sei se mudou. Você não consegue. E aí você tem que comprar esse ticket antes para validar. Sim. E ali aquele breu não tinha, só tinha um motorista. E aí? Aí eu entrava dentro do ônibus e saía dentro do ônibus, entrava dentro do ônibus e saía do ônibus, só lembrando daquela luzinha dos 50 euros se me pegasse. Tinha 70. É 70, se... Eu falava assim, eu entro aqui sem o ticket ou eu saio sem o ticket e entro. Ela tinha 70 euros. Dos 70 eu já pagou. Ou o trem. No trem. Aí eu falei ainda, tentei falar meio mais ou menos O ali motorista. se ele tinha um ticket, porque ticket eles entendem tudo. Ele falou, não tenho, não sei do que. Aí, isso tudo em italiano, né? Eu tô fazendo aqui parafraseando, mas eu tava falando tudo em italiano, meio bravo comigo, impaciente. Eles são meio bravos, né? Eles são Isso. gesticulam. Aí eu tava com aquela minha malinha, né? Aquela bagagenzinha de mão. Aí eu entrava dentro do ônibus, saía dentro do ônibus. E tinha uns 3, 4 pessoas lá e eu acho que eles olhavam, quem que é essa louca? Mas qual que é o motivo de você sair do ônibus? Né? Porque Ela tá com medo eu ficava pensando, eu fico nesse ônibus ou eu saio desse ônibus? Eu fico nesse ônibus. Mas quando você saiu do ônibus, ele não reclamava? Falava Não, disso, não? não falava não. Eles falavam, eu acho que eles só pensavam, que louca que é essa, né? Que Vai tá ou não saindo, vai, né? Vai ou não vai? Aí eu olhei no Google Maps e falou que o local onde eu estava para chegar era um pouco menos de 5 quilômetros. Aí eu pensei, é um Parque do Sabiá. Um pouco menos. Se eu caminho no Parque do Sabiá, então não vou correr o risco de me pegarem logo na esquina. Porque Perfeito. a maioria das pessoas Pra dar falam pra trilha. mim na trilha. Quantos quilômetros tem, Wesley? 5 quilômetros. O Parque do Sabiá. Meu amigo. É mais puxado o Parque do Sabiá. Não sabe se é um morro, se desce muito, a altitude, sol, Tá com mala. com mala, umidade. Enfim. E foi isso. Eu falei, não, então vou, porque... E outra coisa, tinha me falado que apesar dela escura, Roma era uma cidade segura. Então eu falei, não, então vou tentar. E aí? Aí fui. Só que meu celular, não tinha pensado nisso. Quando o Google Maps está ligado, a bateria do celular vai para as tantas, né? E, por exemplo, 5 km, no mínimo 1 hora eu ia demorar, né? Para caminhar. E foi isso. Eu só vi os pauzinhos das minhas baterias do celular Acabando. Eu falei, agora eu tô lascada. Eu pensei isso mesmo. Eu falei, agora eu tô lascada de vez. Vai acabar essa bateria. Vai acabar Eu essa não sei bateria. onde que eu durmo. Onde eu estou, onde que eu durmo, o que eu vou fazer. E aí, menino? E aí, é igual eu falo. dentro Parece que eu dos tô meio perrengues- tenso aqui. Ela tá falando, eu tô ficando tenso. Dentro dos perrengues... Dentro dos perrengues, eu vejo um monte de Deus. Porque eu tava lá desesperada vendo aquela bateria acabar. Eu olho assim, realmente, literalmente, gente, no desespero. Aí eu olho pra trás, eu vejo uma pizzaria. E eu estava morta de fome. Morta. Não, uma pizzariazinha em Roma, hein? Aí eu falei assim, gente, Olha, Nossa, deve ser bom demais, hein? é aqui mesmo que eu vou ficar. Porque eu falei, tá minha salvação. E graças a Deus, nessa pizzaria eu fui muito bem recebida. Assim, igual eu falei, é uma questão fé. De fé. Porque assim, a forma como eu fui recebida pela garçonete, por sinal, uma menina assim, além de muito simpática, muito bonita mesmo.
Uma coisa que eu reparei também na Itália, eles são muito bem vestidos, tanto é que tem muitas grifes famosas na Itália. Sim. Mas pretinho assim não tem não, né? Tem, os caras lá é tudo morenos, bonitão, mais filho. morenos também, não é? Não, Mas né? E aí? Mas aí, tanto homem quanto mulheres, muito bem vestidos, alinhados, né? Essa menina e os que ficavam ali no caixa da pizzaria, Sim. também muito simpático, porque eu pedi para eles carregarem o meu celular, sim. né? Então eles me atenderam muito bem, falando nisso na questão da dificuldade da fala. Então eles me conseguiram entender. E é bom que aí eu comi. Nossa, gente. Aí isso é outra. E a pizza é maravilhosa de lá mesmo? O que eu vejo é que eles valorizam um pouco mais o sabor, sabe? Não tem muito incremento. Ela é bem fininha, Ela é né? bem fininha. Massa crocante? Eu pedi uma muito simples, né? Que é a mais tradicional, a marguerita. A marguerita. Coisa eu assim. adoro comida. Mas a comida na Itália, assim, é muita massa mesmo, não é à toa. Portugal e Itália e Espanha tem umas comidas muito boas. Eu acho que a brasileira tá muito... A gente também é mal acostumado, porque a culinária brasileira é muito boa. Porque a gente vem verdade. com a mistura de muitos locais que se tornou uma alquimia, né? Então, pra gente é difícil agradar. Eu, por exemplo, as lasanhas e as pizzas que minha irmã faz, que minha mãe faz, eu prefiro a minha lasanha que a da minha mãe, né? Entendi. Mas lá você come pedaço de pizza? Não, pedaço é pizza inteira, um quarto? Nessa pizza eu comi uma pizza inteira, mas era uma pizza quadrada, não era uma eu sei, pizza... aquelas quadradas, É né? isso. Mas bem fininha, a massa muito gostosa, mas pouco recheio. Sim. Que é o que eles fazem. Mas é muito gostoso, molho e tudo. E aí carregou seu telefone e falou, agora eu chego. Aí eu falei, vou tentar pegar um táxi, porque agora, assim, eu já passei por esses perrengues todos, eu vou me dar o luxo, né, de um táxi. Só que como lá não tem aplicativo, a boba, fui tentar ligar. Só que meu chip era de Portugal, meus créditos... Quando ele chegou assim, meus créditos foi embora. Nem você pegar o telefone da garçonete bonita, Su. Nem podia, né? Nossa Senhora. Aí eu falei assim, não, tá, né? Agora é a hora de terminar minha a pé saga. mesmo, minha saga. E fui. Cheguei meia-noite, Nossa. cravado na coisa. No seu Airbnb. Meu Airbnb. O bom é que o meu senhorio tinha me deixado uma garrafa de vinho lá. Olha! Nossa, gente, sabe quando é aquela coisa assim que você fala, não acredito que eu tô aqui? Eu liguei pra minha mãe chorando lá do que eu tinha passado. Mas a consolação tava na garrafa do vinho que ele tinha me deixado. Mas que top, hein? Deixa eu te perguntar, quando você foi comer a pizza, você meteu ketchup, mostarda? Não tem. Jamais. Nunca, jamais. É igual você quebrar o espaguete. No máximo um azeite. Então, teve um dia que eu fui numa pizzaria, lá em São Paulo, não sei se é Moema, não lembro o bairro que eu fui. Eu cheguei lá, pedi uma pizza, sentei e tal. O cara trouxe aquela pizza, já bati o olho e falei, rapaz, vem pouca coisa demais nesse negócio. Chamei o cara, amigo, aí para um ketchup, a maionese. Ele falou, você tá brincando, você tá doido, você vai estragar. Eu falei, como assim, ué? Eu falei, não, eu queria mais coisa aqui, queria comida. Isso, com certeza, né? O cara prefere um tapa na cara, filho. Exatamente. Dá logo um tapa na minha cara do que você pôr um ketchup nessa E o banco é pizza. um forte, um tamanho. Falou assim, não, amigo. Eu também adoro Eu ketchup. falei, rapaz, Gente, sou lá do Uberlândia. Eu tô aqui no Brasil com força, Uberlândia, né? Berlândia. Mas engraçado, eu gosto de ketchup também na pizza. Mas se você for ver, a gente perde um pouco do sabor, porque o ketchup, ele, quando você coloca, ele realmente vem um tira o gosto do sabor. Aí é a questão da opção mesmo. Não, mas eu gosto do sabor do ketchup. Eu gosto do sabor do ketchup na pizza, né? Igual no hot dog e tudo. Já comeu aquele Heinz? Ele é maravilhoso. Nossa senhora. Só que aí você entende o que eles falam para essa valorização do sabor, que eu acho que isso é muito na Europa. Fala muito da França, Assim. mas eu acho que é na Europa como um todo, sabe? Tem essa questão dos ingredientes, dessa mistura. Então isso eu acho que é o que faz eles não abominarem o ketchup na pizza e tudo. Mas só pra saber, você viu a canonização, é isso? Vi e não vi. Não vi.
Canô ou calor? Canonização. Não, eu no final das contas não vi a... Porque eu cheguei atrasada. Essa é a verdade. Nessa peregrinação toda, eu falei, não vou ver, né? Gente, pelo horário. mas que rolê louco na Itália. Que rolê louco. Aí eu cheguei, eu falei, tá lascado. Tá lascado, cheguei no final. O Papa Francisco estava encerrando a canonização. Então você viu, o encerramento é o importante. Por isso que eu ouvi e não vi. Eu vi a canonização, eu vi lá o pessoal com bandeirinha do Brasil, toda coisa, aquela animação toda. E aí ele tava descendo. Aí outra coisa muito bem interessante. Tava lá no meio da Praça São Pedro. De repente eu olho para uma pessoa, para dois meninos brasileiros. Sabe quando você olha assim, nossa, estou no lar? Uhum. E um deles era de Uberlândia. Olha! E eles estavam fazendo intercâmbio na Irlanda. Olha que louco, situação. Né? Que louco. Mas sabe quando você sente um afago? Você fala, nossa, reconheci uma pessoa. E parece que eram amigos de décadas, porque foi bom, dentro de tudo que eu tava passando. Sim. Aí a gente almoçou juntos e tudo, foi muito bom. Cada um tinha um roteiro depois, mas pelo menos passou aquele momento bacana, sabe? Gente, mas que loucura essa viagem. Esse pulo na Itália foi realmente um adendo à parte. Olha, só fazendo algumas colocações aqui na sua história que foi muito eletrizante, né? Teve uma hora que eu fiquei meio nervoso, falei, não é possível. Primeiro, irmã Dulce, é um prazer ter nascido no mesmo país que essa pessoa. É a mesma coisa de Chico Xavier, independente das religiões. São pessoas do bem. Isso. Pessoas que vêm do bem são diferenciadas. O segundo é que na Europa como um todo, sempre que você estiver na Europa, meu parceiro, você tá me ouvindo aí? Quem tá me ouvindo, escuta, presta atenção. Você vai viajar pra Europa, lá tem os guichês que você compra os tickets dos trens, dos metrôs e tudo. E basicamente, tirando o ônibus que tem o motorista, não tem ninguém te vigiando, não tem ninguém te cobrando, não tem ninguém que nada que isso. Então, você poderia simplesmente entrar no ônibus e aonde o trem, né, ir para onde você quer, descer, que ninguém vai te perguntar. Ninguém. Mas se te perguntar e você não tiver o seu ticket, aí você tá no sal, parceirinho. É isso. Você tá num lugar onde você não é bem-vindo, não é seu país, não fala sua língua, na Europa como um todo. Sim, então assim, valida... isso lá, né? Tem lugar que é pior, tem lugar que eles falam pra você ir embora. Cara, valida o ticket. Quanto que é o ticket lá? 3, 4, 5 euros. Valida o ticket, pega seu trem e vai ser feliz. Isso. Que rolê legal esse finzinho da nossa história, que é o Tour pra Itália. Pra Itália. E eu ainda vi o Papa Francisco de perto. Que é um puta privilégio, né? Isso. Um cara outro do bem, viu, sabe? Nossa, eu não conheço a Itália, pretendo levar meus pais lá no ano que vem, ou eu quero muito ir conhecer a Itália. E eu fiquei assim, com vontade de ir em Porto. Do nosso bate-papo. Lisboa, você conheceu? Conheci também, muito bacana. A gente passou uns perrengues lá também, mas assim, por causa de uma pessoa que nos perseguiu no metrô. Mas assim, a gente ficou muito pouco em Lisboa. Dá pra ver que é uma cidade que muito agitada, muito boa, que as pessoas gostam. Mas eu não tenho como falar muito, porque eu não fiquei muito tempo lá. E como deu essa encrespadinha, a gente ficou meio com medo. Mas é uma cidade grande. É uma cidade grande. Como todas as. São Paulo, Nova York. Assim, é grande. Madrid é grande. Cidades grandes são um pouco diferentes mesmo. Não pode vacilar, não pode ficar... dando muita bobeira. Isso. Mas assim, é uma cidade boa e eu acho que Portugal como um todo. Portugal é legal Espanha, demais. Olha, Itália, aquela dica que você deu é importante. Horário. Desceu em Portugal, pastel de Belém. Pegou o carro, foi pra Porto, pastel de nata. Pastel de nata. Nata, pastel de Porto, pastel de nata. Isso. Sabe como que nós finalizamos esse programa? Eu vou te contar, Marília. Eu tenho sempre um especialista comigo aqui, que é o cara que vai falar pra nós do rolê. Sim. Hoje, Wesley Anastácio, o saco. Esse cara vai dar uma dica do destino. E como nós estamos falando de Portugal, eu gostaria de sempre pôr eles nessa fria, sabe? Sim. Conta pra quem tá nos ouvindo ou pra quem tá nos vendo. Você quer ir pra Portugal? Ela já falou que Porto é maravilhoso. Maravilhoso. Tem que ir em Porto. Eu não conheço Porto, eu vou a Porto. Olha, tem outras cidadezinhas que eu vou falar rapidinho. Guimarães, Braga, ali, tudo é muito maravilhoso. Braga é muito legal. É muito lindo.
Fátima é muito legal, Muito legal. Santiago Compostela. Ela deu uma pincelada numa viagem na Itália, que ela foi pra Roma / Vaticano. Isso. Deve ser maravilhoso conhecer. Mas Portugal, por exemplo, você tá na França, daí você vai lá ver uma estátua de Napoleão Bonaparte e tal. Você vive aquela história, mas em Portugal você vive mais da nossa, sabe? Isso. Você tem um pouco mais das raízes nossas, então é muito legal. E aí eu te pergunto, meu parceiro Sá, qual que é a dica do rolê para aquele cara que gostou demais desse episódio e fala assim, eu vou pegar minha gata e eu vou passar uns dias lá em Portugal. Então, antes de eu dar a dica do destino, eu só gostaria de pontuar que pra você ver o quanto é importante de todas as pessoas que já passaram por aqui. Sim. E quando vão falar do seu rolê, acaba que os perrengues que aconteceram, a maior parte, assim, bacana do rolê, não foi o destino final, mas foi no deslocamento. Perfeito. Por isso que eu sempre falo, o deslocamento ele é muito importante. Sim. E é isso que proporciona a viagem. Ou seja, o que caracteriza uma viagem? Um deslocamento. Uhum. É lógico, tem pessoas que vão de carro, tem pessoas que vão a pé, de barco, de avião, de balão, mas esse deslocamento ele é muito importante para onde que as pessoas passam. Acaba tendo essas histórias de um perrengue no trem, de um perrengue num ônibus, de um perrengue num hostel, numa pousada, numa coisa que Pessoas aconteceu. muito bacanas que te ajudam nesse Exatamente. momento, né? Sim, Que isso sim. marca pra sempre. Eu tenho certeza É que você isso. nunca vai esquecer dessa menina, dessa garçonete que te ajudou. Bonita, hein? Bonita. Muito. Por exemplo, a gente nunca viu ela, mas a gente Mas sabe, a gente já sabe que é uma sabe. gente fina e bonita. Aham. Mas então, falando sobre a dica do destino, hoje eu vou dar uma dica que é Coimbra. Porque Ah, muitas vezes as pessoas acabam falando, focam-se em Faro, em Porto, Isso. Lisboa, em Algarve, Sim. e acaba não falando tanto de Coimbra, e Coimbra não fica para trás dessas cidades, né? Não. perfeito. A minha irmã ela esteve em Coimbra, morou em Coimbra. Isso. A Gabriela também, que é minha esposa, ela já morou em Portugal e também já falou algumas coisas sobre Coimbra. Então, Coimbra é muito importante, assim, do ponto de vista de Portugal, porque é a cidade onde que nós temos a universidade mais antiga Sim. de Portugal. Sim. Então, do ponto de vista universitário, é uma cidade muito forte. importante, né? Então, a dica do destino é Coimbra. E quando eu falo de Coimbra, eu falo para as pessoas tentarem ir para lá entre primavera e verão. E em maio tem uma festa muito importante em Coimbra, que é uma festa que chama Queima das Fitas. Ó, E essa Queima das Fitas é uma festa universitária que acontece há muitos e muitos anos, onde que acontece o cortejo e tal, e tudo relacionado às universidades. Sabe? olha. E o bacana de ir nesse período, que nesse período não chove. Então, como Que é uma bom. cidade muito antiga, cheia de vielas, onde que a gente tem muita pedra que escorrega, tipo ouro acho preto e tal. isso. Então, o ideal nesse período, que é um período, né, que provavelmente não vai chover tanto e tal, não tem a probabilidade zero de chuva, Uhum. e onde que as pessoas podem aproveitar mais, Mas- até porque 90% dos passeios lá são feitos a pé. Então, a Isso. dica do destino hoje acaba... Coimbra. O Wesley falou uma coisa muito boa, porque Coimbra foi uma cidade que eu não visitei por falta de tempo, mas tinha um amigo meu que estava fazendo doutorado lá na Universidade de Coimbra. É uma cidade muito bonita mesmo, vale a pena conhecer. E uma coisa que a gente estava falando da Universidade do Porto, Portugal tem essa força mesmo nas universidades. As universidades delas são muito conceituadas. Sim. Então, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, são todas muito conceituadas mesmo. Então, Muito nasce muita coisa boa de lá. Vale mesmo a pena conhecer. Muito bem, arrasou na sua dica. Coimbra é uma outra cidade universitária maravilhosa. Vá a Portugal, para quem nos escuta, vá a Porto, Isso. vá em Coimbra, desfrute dos nossos amigos portugueses, da culinária, do vinho, toma um bom vinho, pague barato, compre um bom azeite e você vai se divertir muito. Não esqueça do pastel de nata. Pastel de nata e outra coisa. Como eles falam, Portugal é muito fish. Fish. Indicação de filme do começo, eu fiquei pesquisando, chamando Maverick. Maverick. Ah, sim. Tem a ver com a questão das ondas, né? Nazaré. Em Nazaré. Maverick. E esse Muito filme bom. Maverick, ele é de Porto? Oh, desculpa, ele é de Portugal? Não tem nada a ver. Não sei. Não. Eu sei que é uma história muito massa de um jovem surfista que já nasceu no meio do surf e aí ele tenta pegar essa maior onda que tem lá na época. Muito legal, muito muito legal. legal. Ainda tem dica de filme pra você É que nos completo, escuta. não é E não? hoje foi um episódio completo. Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Mari, foi um prazerão te conhecer e ter você aqui no nosso projeto, no nosso episódio.
Volte mais vezes, venha contar do Pico da Bandeira, que você sim. ainda vai em setembro com a Curupira Turismo. Sim. E venha contar das aventuras que você faz aqui no Brasil e fora, dos perrengues que você passa e das viagens que você faz. Chama sua irmã pra vir também. Pode deixar, eu vou chamar. Pode ter certeza que agora, sim, vou ficar fiel pra vocês aqui, ouvindo as histórias das outras pessoas também que vierem aqui. Siga né? a gente nas redes sociais. Com certeza. Que Viagem no Instagram. Nós estamos também no Spotify, estamos no YouTube. Meu parceiro, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você, Sá. Muito obrigado a Marília. Muito obrigado também a Aurélia aí. E fico feliz que a Marília esteve aqui, né? Depois dessa conversa obrigada. nossa, acabou rolando ela ter vindo. Isso. E eu tenho certeza que ela tem muitas outras histórias para contar aqui para todos nós aí. E eu sinto muito lisonjeada de participar de vocês, porque eu gosto muito da vibe de vocês, muito bacana. Eu acredito muito na Curupira, na forma como você propõe a sua empresa, Wesley. Tá de parabéns. Obrigado, fico feliz. E eu acho que a forma como você faz o turismo de uma forma muito consciente, o Léo eu conheci agora, o Aurélio também, né, tudo. Mas eu admiro muito vocês, e em especial o Wesley, pela forma como eu conheço a consciência da forma de você fazer o turismo. Então, tá de parabéns. É isso aí. E sempre pode me convidar, gente. Tá bom? Que bom. Se você tem uma história para contar, siga a gente, deixe nos comentários. Você vai vir aqui no Que Viagem contar essa história pra gente. Até o próximo episódio, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau. Gente, Foi. obrigada. Valeu, gente. Valeu. Foi ótimo. Vem cá. Deu muita história, né? A gente conversou demais.